Talvez no seu serviço para instalação da hipodermóclise ainda utilizem o scalp, mas você sabia que existem diversos dispositivos que são superiores a ele? Nós vamos conversar sobre isso e eu tenho certeza que você nunca ouviu sobre pelo menos um dos dispositivos que eu vou apresentar para vocês logo depois da vinheta. Olá, meu nome é Daniel Espírito Santo, eu sou enfermeiro, administrador e criador da página Enfermagem Ponto Paliativa. Aqui nós conversamos sobre cuidados paliativos, gerontologia, oncologia e todos os temas que são afins. E hoje eu quero conversar com vocês justamente sobre quais dispositivos podem e devem ser utilizados na instalação da hipodermóclise. A hipodermóclise, caso você tenha caído aqui de paraquedas, é uma técnica que nós vamos utilizar principalmente nos cuidados paliativos, mas não exclusivamente, para a infusão de medicamentos e soluções em grande volume pela via subcutânea de maneira prolongada. Então, diferente de quando eu tenho uma medicação que eu penso simplesmente em fazer em bolos, fazer uns 2, 3 ml, por exemplo, não é raro que na hipodermóclise você vá fazer a infusão, por exemplo, de 200 ml, de 500 ml, claro, respeitando todo um tempo muito específico da infusão dessa solução. Mas, de qualquer maneira, como eu estou falando com vocês, a gente tem alguns dispositivos que podem ser utilizados nessa técnica, sendo o mais comum, o que a gente mais ouve falar, o scalp. Ele tem algumas vantagens e desvantagens, como todos os outros dispositivos que eu vou apresentar, e ele vai ter como principal vantagem o fato de que ele é um dispositivo muito fácil de ser encontrado, é difícil que você trabalhe em algum serviço que não tenha um scalp à disposição, e como algumas desvantagens, a primeira que eu considero a mais importante, o fato de que hoje em dia a própria Anvisa já não recomenda mais a utilização dele para a instalação de hipodermóclise. Isso porque até quando a gente pensa, por exemplo, na infusão ou na coleta de alguns exames utilizando o scalp, ele sempre vai ser utilizado para curta permanência. E se eu estou falando de hipodermóclise, eu parto do pressuposto de que esse dispositivo não vai ficar ali por um curto período de tempo. Então, isso já torna ele inelegível do ponto de vista da Anvisa. A Anvisa mesmo já coloca essa contraindicação. Além disso, pelo fato dele ser um catéter metalizado, ele não tem uma ponta siliconada, nem nada que ofereça maior conforto, ele é um pouco mais inconveniente para os pacientes, até pela possibilidade que o paciente tem muitas das vezes de se mobilizar, isso pode acabar roçando, pode deslocar o catéter, pode acabar realmente incomodando muito o paciente. Mas nós temos alguns dispositivos mais confortáveis, como por exemplo o catéter não agulhado, que é o nosso famoso Gelco, e ele é mais confortável justamente porque ele tem uma parte siliconada, que é essa parte que vai ficar, no caso da hipodermóclise, instalada na hipoderme. A gente vai utilizar a parte metalizada simplesmente para projetar o catéter no momento da instalação e depois a gente vai retirar. Não vai ficar na hipoderme do paciente incomodando ele, o que faz com que esse dispositivo seja um pouco mais confortável. Além disso, como o próprio scalp, ele é um dispositivo muito fácil de ser encontrado. Normalmente não é um dispositivo difícil de ser achado. Mas ele também tem como desvantagem, por exemplo, o fato de que ele é muito pequeno. Então, para você utilizar ele de maneira adequada na hipodermóclise, você vai precisar utilizar um extensor, que é o nosso famoso Polyfix. Então, extensor de 2 vias, extensor de 4 vias, você vai precisar acoplar ele. Então, ele fica como se fosse um Frankenstein instalado no paciente. Claro que não é a coisa mais desconfortável do mundo, mas é o tipo de coisa que você precisa ter atenção quando você vai realizar essa técnica. Não basta ter em mãos somente o catéter não agulhado, como você vai precisar de um extensor, seja de 2 vias, seja de 4 vias, ou seja, de fato, somente um extensor mesmo. Mas você não pode ir sozinho. E um dispositivo que não tem essa desvantagem é o catéter da Nexiva, que assim como o Gelco, ele é um catéter não agulhado, sendo que ele já é um dispositivo muito mais avançado. Ele, além dele já ter um dispositivo de segurança, que não é todo catéter não agulhado que tem, ele tem um dispositivo de segurança, ele já vem com extensor, e na própria embalagem, na maioria das vezes, já vem com uma válvula anti-refluxo, porque ele é feito, afinal de contas, para utilização de acessos intravenosos. Mas nós também podemos utilizar ele para hipodermóclise sem grandes problemas, sendo que esse vai ser o dispositivo talvez mais completo, o que vai fazer com que a gente pense na principal desvantagem dele, que será o preço. Você vai ver na literatura que sempre vai ser falado que a hipodermóclise é uma técnica de muito baixo custo, mas se você começar a utilizar esse tipo de catéter, esse tipo de dispositivo específico, como por exemplo o Nexiva, você vai ver que isso daí não vai ser tão verdadeiro assim. Você vai encarecer muito uma técnica que talvez não tenha toda essa necessidade assim de você utilizar um dispositivo como esse. Você tem dispositivos melhores, mais específicos e que são infinitamente mais baratos do que o Nexiva. O outro catéter que é muito parecido com o Nexiva é o
catéter da Intima, porque assim como o Nexiva, ele também já vem com extensor, ele não vem com uma válvula anti-refluxo à disposição, sendo que a inserção dele também vai ser um pouco diferente na pele. Assim como o Nexiva, ele é um catéter que foi desenvolvido para acessos intravenosos, mas ele também pode ser utilizado para hipodermóclise sem grandes problemas. Ele também vai ter como principal desvantagem o valor. O custo dele é muito elevado, assim como é o Nexiva. Nós também vamos ter os catéteres da NeriaGuard, que eu já digo para você como principal desvantagem, além da questão do valor, vai ser de você encontrar esse catéter. Não é muito fácil de ser encontrado, mas ele já é um catéter feito especificamente para a infusão de medicamentos na via subcutânea, de medicamentos ou de soluções. Então só aí ele já passa à frente dos dispositivos que eu falei anteriormente para você. Só que ele vai ter como principal desvantagem o preço dele e o fato de que ele não é um dispositivo muito fácil de encontrar. Na verdade, se eu não me engano, eu só sei de um hospital em São Paulo que faz a utilização desse catéter para instalação da hipodermóclise. Então, muito provavelmente não é um dispositivo que você vai ver na sua rotina. E se você por acaso estiver acostumado a manusear ele, comenta aqui embaixo o que você acha desse dispositivo, que eu vou achar com certeza muito interessante. Agora eu quero falar com vocês sobre dois catéteres de uma mesma empresa que foram os que motivaram a criação desse vídeo. Eu estou falando do CFQ e do OptiFlow da Supre, que foram criados, como eu já mencionei, especificamente para hipodermóclise. E por isso são alguns dos melhores dispositivos que nós temos hoje em dia no Brasil quando a gente pensa na instalação para hipodermóclise. É claro que, por eles serem específicos, você não vai utilizar nenhum desses dispositivos para infusão de medicamentos ou soluções pela via intravenosa, mas para hipodermóclise eles são os melhores, e agora eu quero conversar com vocês um pouco mais especificamente sobre eles, porque eu sei que não é uma coisa que faz parte ainda da nossa rotina, mas se tudo der certo você vai começar a esbarrar com esses dispositivos na sua prática. A primeira coisa quando eu vejo esses dispositivos é que eles pegam o que é útil dos dispositivos anteriores. Então, assim por exemplo como o Nexiva e o Intima, eles já têm um extensor acoplado, eles têm um dispositivo de segurança, além de já ter uma tecnologia específica que garante um pouco mais de conforto na instalação mesmo da hipodermóclise. Ele não é um catéter sobre agulha, então o que fica inserido é a parte metalizada, mas por ser justamente uma parte muito pequena e que impossibilita justamente o deslocamento, porque ele vai entrar a 90 graus, o que inclusive também acaba sendo uma vantagem, porque quando eu estou falando sobre a instalação de qualquer dispositivo pela hipodermóclise, eu tenho uma angulação e que para quem não tem muita prática isso costuma ser um pouco difícil, então esse é um dispositivo que até isso ele soluciona. Basta você fazer a prega subcutânea e instalar o dispositivo, que se você tiver escolhido o dispositivo adequado já vai estar tudo ok. Os dois dispositivos contam com abas que facilitam a pegada, inclusive é nessas abas que está presente o dispositivo de segurança. Então assim que você retirar o dispositivo, basta você fechar as asas que esse dispositivo já vai estar seguro. Além disso, a agulha conta com uma tecnologia que, por mais que ela seja metalizada, ela é mais confortável na inserção dela na pele. Então ela vai proporcionar um deslizamento mais suave, que vai ser justamente o que vai dar o nome a esses dispositivos quando a gente fala na tecnologia Soft Glide. E quais são as diferenças entre esses dois dispositivos? O OptiFlow é o mais recente, sendo que ele tem uma pegada um pouco mais anatômica, até por conta disso, ele é um pouco mais tecnológico quando você olha para ele, mas ele tem poucas opções de calibre. Ele também conta com extensor, mas ele tem poucas opções de calibre, justamente por ele já ser mais específico. A Supre optou por fazer esse dispositivo já com um tamanho mais comum quando a gente pensa na hipodermóclise. Já o catéter CFQ ele não foi desenvolvido especificamente para hipodermóclise. Na verdade, ele foi desenvolvido para infusão de imunoglobulina, só que acabou se percebendo que era um dispositivo muito eficaz também quando a gente pensava na hipodermóclise. Então ele é um dispositivo que ele tem um extensor maior por conta principalmente da questão da imunoglobulina, além dele ter maiores opções de calibre. Então ele também, isso vai ser uma vantagem ao mesmo tempo que pode ser uma desvantagem. Eu conheço alguns colegas que, por exemplo, dizem que esse catéter não funciona muito bem, e aí quando você vai perguntar, eles estão utilizando o catéter incorreto, justamente porque, assim como outras agulhas que a gente tem dentro da enfermagem, o que vai mudar na questão do calibre não é somente o calibre, mas também o tamanho da agulha. Então, se você estiver utilizando uma agulha muito pequena, por exemplo, para um paciente que seja obeso, ou ao contrário, uma agulha muito grande para um paciente que esteja em caquexia,
dificilmente você vai estar utilizando a agulha correta. Então, é uma coisa que a gente precisa ter atenção. Ele tem um pouco mais de variabilidade, mas você precisa também saber escolher adequadamente o calibre que você está usando. Daniel, e com relação ao valor, porque se eles são dispositivos específicos, eles devem ser muito mais caros. Olha, em comparação ao Nexivo e Intima, não tem nem comparação. Eles são muito mais baratos. Além disso, se você é meu aluno do curso online de Podermocracy, você sabe que eu sempre estou falando sobre atendimentos particulares e como a gente pode oferecer valor a partir desses atendimentos. Então, quando eu chego, por exemplo, com um catéter específico, que não é tão caro, mas que vai agregar muito valor àquele atendimento, até por ser um dispositivo muito mais seguro, isso acaba sendo uma grande vantagem na minha prática. E por isso que eu, inclusive, nos atendimentos particulares, tenho tentado utilizar principalmente os catéteres da Supre. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o contato da Supre, caso você tenha ficado curioso com esses dispositivos. Eles são super parceiros e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você conhecia algum desses dispositivos, qual você gostaria de ter em mãos para utilizar, se já teve alguma experiência positiva ou negativa com algum deles, que com certeza todos nós aprendemos juntos. Eu vou deixar aqui agora para vocês outros 2 vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Nos vemos em breve. Tchau, tchau!